Fala galera, graça e paz, a paz do Senhor, a paz esteja convosco, da forma como você quiser. Hoje eu vim trazer para vocês alguns pensamentos básicos para vocês pensarem comigo com relação à Páscoa. Para você, o que significa a Páscoa? A Páscoa ela tem alguns significados especiais, tanto para nós como cristãos, como para os judeus. Na verdade, a Páscoa começou há muitos anos atrás, quando o povo de Israel eles eram escravos no Egito, eles viviam debaixo das ordens de Faraó. Daí aconteceu que no meio daquela muvuca toda, o povo de Israel orou a Deus, clamou a Deus e Deus enviou um Salvador. Esse Salvador ele foi responsável e também convocado por Deus para tirar o povo do Egito, da escravidão e levá-los até uma terra que manasse leite e mel, uma terra prometida. Daí aconteceu que nesse processo todo, onde esse Salvador que se chamava Moisés, nesse processo de tentar fazer um acordo com o Faraó para tirar o povo do Egito e levar o povo para adorar a Deus, diante da dureza de coração de Faraó, Moisés começa a receber algumas direções de Deus. E nós vamos ouvir falar sobre as pragas que foram lançadas no Egito e dentre outras coisas que aconteceram naquela época para mostrar os sinais de Deus para Faraó e assim gerar temor. E um desses processos aconteceu que Deus ele falou que iria mandar um anjo e que esse anjo ele iria matar todo o primogênito das casas que não tivesse a marca do sangue do cordeiro. O que é que Deus pediu? Deus pediu que todo hebreu pegasse o cordeiro, matasse o cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais das portas das suas casas. Assim fazia com que o anjo da morte, ele passasse pelaquela casa, ele não entrasse para tirar o filho primogênito, ou seja, para matar o filho primogênito. Deus falou que era para aquelas famílias dos hebreus se reunirem e comerem da carne daquele cordeiro e pães sem fermento e também ervas amargas. Aí aconteceu que o anjo da morte ele passou e não matou os filhos primogênitos dos hebreus. Naqueles dias houve-se muito grito porque o povo egípcio não tinha aderido a esse ritual. E aconteceu que, obviamente, os filhos mais velhos, ou seja, os primogênitos, foram tomados pelo anjo da morte. Foram tomados é só uma expressão de que foram mortos. E ali aconteceu a primeira celebração simbólica da Páscoa. O que significa Páscoa? A Páscoa ou Pessá significa passagem. Na visão judaica, existem dois pensamentos a respeito disso. Tanto a passagem do anjo da morte, como eu acabei de explicar, quanto a passagem do povo de Israel do Egito até a Canaã, até a terra prometida. É uma passagem. Até hoje o povo judeu ele celebra a Páscoa como uma tradição e também um simbolismo muito especial para eles. Porque eles pensam justamente nessa passagem da escravidão para a liberdade. E na mesa do Pessá ou da Páscoa, eles colocam alguns elementos que simbolizam justamente aquele período em que o povo hebreu eles passaram. Como ervas amargas, ovo cozido, a carne do carneiro, o vinho, o pão sem fermento. Cada um desses símbolos representa alguma coisa que aconteceu naquela época, da passagem do anjo da morte ou da passagem do Egito até a terra prometida. Mas para nós cristãos tem um significado muito tremendo e especial. Qual é esse significado? Em João 3,16 fala que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que isso tem a ver com a Páscoa? Eu quero falar de uma maneira bem pessoal, também de uma maneira histórica e bíblica, para que nós possamos aplicar para a nossa vida. Nós sabemos quem nós éramos, nós sabemos o que aconteceu conosco a partir do momento que nós conhecemos o Salvador. Assim como o povo de Israel vivia na escravidão no Egito, nós também, antes de conhecermos a ação redentora de Jesus Cristo, nós vivíamos na escravidão e no passado. Ou seja, como o apóstolo Paulo fala, nós vivíamos no lamaçal do pecado, aprisionados e vivendo uma morte eterna. Mas aí aprove a Deus mandar um Redentor, ou seja, um Salvador, que nos tirou das garras do passado e nos transportou para o reino de luz. Nós estávamos mortos e condenados. E Jesus veio e ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva à terra prometida. Ele é a verdade que nos leva a essa terra. E ele é a vida eterna.
Aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 ao 8, o apóstolo Paulo ele nos deixa bem claro sobre o simbolismo da Páscoa, que aponta unicamente para a pessoa de Cristo, que diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, o que é que nós podemos entender com isso? É que o apóstolo Paulo ele estava aconselhando a igreja e também encorajando a deixar a velha natureza, a deixar a vida antiga e viver essa nova vida por causa e através também do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos trouxe e nos deu uma vida eterna, nos deu uma nova vida. Em Êxodo, eles tiveram que matar um cordeiro e todos eles tiveram que se sentar à mesa em família para comer daqueles elementos. Hoje nós não precisamos matar o Cordeiro de Deus. Ele foi morto na cruz do Calvário, ele foi crucificado. Hoje nós não precisamos matar esse cordeiro, nós já temos um cordeiro à mesa. A Bíblia diz que Jesus falou assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, jantará com ele e ele jantará comigo. Para o que ou para quem você está abrindo a porta do seu coração? Hoje eu te convido a você celebrar uma Páscoa especial com o entendimento de que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto, foi imolado pelos nossos pecados. E que hoje nós podemos nos sentar à mesa do banquete e comer do seu corpo e tomar do seu sangue, o sangue que não é mais aspergido sobre os umbrais das portas, mas o sangue que é aspergido sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, nos purificando de todo o pecado e nos livrando do anjo da morte. Porque Jesus falou: eu sou a vida eterna. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui na palavra de Deus nós vamos encontrar algumas referências especiais que apontam Jesus como o Cordeiro de Deus. Em João capítulo 1, versículo 29, João, o Batista, ele declara assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, versículo 36 também, quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Aqui em Isaías capítulo 53, versículo 6 ao 8, também nós vemos uma referência muito legal, que fala assim: todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do seu povo, ele foi golpeado. Então, celebre hoje com alegria essa passagem da velha natureza para o novo nascimento. Essa passagem da prisão espiritual para a liberdade em Cristo. Você não vive mais no Egito. Você agora está caminhando para uma terra que mana leite e mel. E essa terra se chama o gozo na presença de Deus. Você é livre. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado, crucificado e te deu a liberdade. Que Deus abençoe a sua vida. Olha, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos para poder evangelizá-los e ensiná-los de forma básica o verdadeiro sentido da Páscoa. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Tchau, tchau.